Ação 3, 2, 1. Gravando. Se eu pular algum tópico, por favor, me avise. Nono ano, AV1, segundo trimestre, capítulo 7, 8 e 9. Então, com a Bela, vocês aprenderam aí sobre fontes de energia, tanto renovável quanto não. Fonte renovável, eólica, solar, biomassa, que é aquela tipo extraído da cana-de-açúcar ou do lixo também. Tem também a geotérmica e também nós temos aí a hidráulica, que é através da água. Não renovável, nós temos o carvão, petróleo, gás natural, a fonte de energia ali a nuclear, que é revertida através do urânio. Você queima o urânio, faz energia nuclear, teve desastre depois de Chernobyl, enfim. Próximo tópico, matriz energética nacional. O que é a matriz? De todas essas, nós temos algumas que nós utilizamos mais. Aí nós chamamos isso de matriz. A matriz energética brasileira é a hidrelétrica e a biomassa. Então até nós inventamos ali o programa Proálcool, que no caso, através da cana-de-açúcar, nós revertemos em etanol. E hidrelétrica por conta da quantidade de água que nós temos no território nacional. Próximo tópico. Pontos negativos da energia hidrelétrica. Positivo, todo mundo já sabe que é uma energia relativamente limpa, porém nós temos muitos pontos negativos da hidrelétrica. Como assim a água pode ser ponto negativo? Primeiro, é muito caro, tá? De instalação. Milhões e milhões foram usados aí para construir lá a fonte de energia de Itaipu, que é a segunda maior do mundo. Quando você constrói uma barragem, automaticamente uma área ela vai perder ali a sua quantidade de água, porque pensa comigo, você constrói uma barragem, uma área vai ficar com um nível de água elevado e a outra vai ser rebaixada. Essa área que vai estar elevado, a vegetação, porque é uma área natural, uma hidrelétrica ela é afastada do contexto urbano, então essa área onde que vai ser inundada, a vegetação ela vai ser imersa, e a vegetação imersa ela libera gás metano, que é tão poluidor quanto carbono, que destrói a camada de ozônio e intensifica o aquecimento global. Então, a construção de uma hidrelétrica, ela potencializa o aquecimento global, por incrível que pareça. A área inundada também, você vai acabar, afastando os animais, toda a fauna vai ser prejudicada, porque os animais vão perder seu habitat natural. Os ribeirinhos que moram à margem dos rios também irão ter que se deslocar, perdendo ali as suas áreas de residência. Então, todos esses aí são pontos negativos. Fonte solar. Então, a fonte solar, positivo? Falei, só que é relativamente limpa, né? Então, um ponto negativo que nós temos daí, ponto positivo da solar, limpa também e tal. Aqui no Brasil nós teríamos um potencial gigantesco da solar, porque estamos numa área tropical, né? Muito calor, temperatura ali geralmente em torno de 20, 25 graus. Porém, a solar ela é extremamente cara. Exato. Uma média aí, de uma família de 5 pessoas, mais ou menos, dá em torno de uns 30, 35 mil reais para a instalação da energia solar. Por essa razão, nem todo cidadão brasileiro, nem toda família brasileira, a gente mora num país subdesenvolvido, possui ali o recurso para a instalação dessas placas. A maior parte da energia solar ela é produzida em países de clima temperado. Então não tem tanta radiação solar, porém eles têm o dinheiro para poder fazer a instalação dessas placas. O descarte depois de bateria também pode ser prejudicial ao meio ambiente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a fonte solar. Acho que é só. Desenvolvimento sustentável. Até do vídeo que vocês fizeram, pelo menos a maioria que fizeram, já assistiu. Acho que 1/3 dos vídeos, 30% já assisti. Desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É você continuar com seus recursos, continuar com seu modo de produção capitalista, continuar desenvolvendo ali, o nosso modo de vida materialista, que é, infelizmente, né? Só que pensando nas futuras gerações. Então, você vai ali continuar produzindo, só que pensando nas futuras gerações para que elas continuem tendo acesso aos recursos naturais. Então, é continuar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento capitalista, só que de uma forma consciente, pensando no planeta Terra para que ele não venha a ser destruído. Pensando nisso, nesse desenvolvimento sustentável, os países, as nações do mundo assinaram um acordo a priori, né? Princípio, primeiro. Então, o primeiro acordo que as nações assinaram para chegar nesse desenvolvimento sustentável foi o Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Kyoto ele foi assinado mais ou menos aí há cerca de uns 20, 30 anos atrás.
E qual que era o objetivo disso? Diminuir principalmente a emissão de gás carbono na atmosfera, evitando assim o aquecimento global. Esse daí foi o primeiro. Só que esse primeiro aí nós já tivemos aí tipo os Estados Unidos e a China praticamente não assinando este acordo, porque não assinando este acordo poderiam continuar com suas atividades industriais. Assinar o protocolo de Kyoto, você tem que mudar seu padrão de produção. E mudando seu padrão de produção, você vai diminuir o seu ganho. Mesma coisa aí, vocês têm os livros, aí chega do nada, vamos mudar agora de poliedro para Pitágoras, para Bernoulli, né, ou outro sistema de ensino. Aí você vai ter que comprar esses novos livros, você vai ter que gastar dinheiro com isso. Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto por conta disso, de ter que mudar o seu padrão industrial e assim tendo que gastar muito dinheiro e perdendo aí o seu modo de produção capitalista. Segundo, aí os Estados Unidos ele já assinou, que foi o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele está vigente até hoje, foi assinado aí acho que cerca de uns 10 ou 15 anos atrás, mais ou menos. O Acordo de Paris ele tem o mesmo objetivo, né, chegar a esse desenvolvimento sustentável, diminuir o aquecimento global, e nós temos aí a adesão dos Estados Unidos, é o atual. Acordo de Paris, grave isso, é o atual. Protocolo de Kyoto é o antigo. Para chegar nesse desenvolvimento sustentável, nós temos aí também os 5 R's: reciclar, reduzir, reutilizar, repensar e... Sim, você vai ter que dar o exemplo de cada um deles. Então, na prova, você vai ter que citar os 5 R's e dar o exemplo, pelo menos um exemplo de cada um dos R's. Exato. Fácil. Fácil. Que a prova já está feita já, minha princesa do meu coração. Então, você vai ter que falar um pouquinho sobre cada um. Recusar, um exemplo. Recusar produtos que foram testados em animais. Repensar, será que eu preciso de mais uma camiseta do Peixão, né, do Santos? Vai subir, hein? Oi? Será que eu preciso da camiseta do Mbappé no Real Madrid? Lógico que precisa. O Mbappé, monstro, top. Não, mentira, não precisa não. Vamos pensar na sustentabilidade. Enfim, você vai ter que pensar em cada um. Acho que os mais difíceis aí eu já citei, já dei exemplo, tal. O restante é facinho. Reduzir o consumo de água, já é um exemplo. Tomar banho mais curto, ou nem tomar banho igual os meninos. O Brasil... ele tem um potencial gigantesco para ser ainda mais sustentável. Lembrando, utilizamos aí a fonte de energia através da água, poderemos ser ainda mais sustentável. De que forma? Primeiro, Brasil ele está numa latitude tropical, que nem eu expliquei, nós temos muita radiação solar. Então, se barateasse, criasse uma tecnologia que fosse mais barata, acessível, a maioria das famílias brasileiras poderíamos ter mais energia solar no Brasil. Ou utilizar toda a costa litorânea de planícies para energia eólica. Infelizmente, a maior parte dos nossos parques eólicos estão no Rio Grande do Sul ou na Bahia e Rio Grande do Norte. Poderia se estender por toda a costa. Deixa eu ver o que mais aqui. Mais produção de cana-de-açúcar para ter mais produção do etanol. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que já tá bom. Não sei te responder, mas a água vai cair, né? Então vai dar para continuar utilizando os ventiladores gigantescos lá. Ainda não acabei. Hidrelétrica? Por conta que tem... A maior parte das hidrelétricas, elas estão em área de planalto. Tem que ter queda, tem que ter força. Lá é planície. Por isso que inundou. Pró-álcool. Pensando nesse desenvolvimento sustentável, mais ou menos lá por volta do ano de 1990, mais ou menos, nós tivemos aí uma crise do petróleo. Fica com o final do século XX, mas não vai precisar citar data não, né? Sou péssimo com data. Então, aí mais ou menos entre o final do século XX e início do século XXI, mais ou menos, nós tivemos uma crise do petróleo. O petróleo ele aumentou aí cerca de uns 15% mais ou menos. Imagina, tipo, hoje a gasolina custando cerca de R$5, a gasolina agora custando tipo uns R$100. Foi mais ou menos isso que aconteceu durante este período. Então, lá no Oriente Médio, aumentou o petróleo, o mundo todo entrou nessa crise petrolífera e o Brasil ele teve que criar uma saída, uma alternativa para o petróleo. Aí surgiu então o programa Pró-álcool, que no caso foi para poder substituir a gasolina pelo etanol, o álcool para os carros.
Tá? O Brasil que inventou este sistema, depois foi copiado aí por vários países. Exemplo, os Estados Unidos que utiliza o milho, não utiliza cana. Próximo, linha de tempo das fontes de energia. Você vai ter que criar uma linha de tempo. O que é uma linha de tempo? Primeiro esse, aí depois surgiu esse, daí depois surgiu esse. Então, a primeira fonte de energia que nós tínhamos aí era o carvão. Lá, a primeira revolução industrial, queima do carvão, era utilizado para produzir energia, lá no século XVIII. Depois, no século XIX, nós tivemos aí o petróleo, onde que você utilizava gasolina para movimentar os automóveis, segundo a Revolução Industrial. Ford, GM, Fiat, Volkswagen, todos surgiram aí nesse contexto. E terceira e última, para poder finalizar, facinho, fontes renováveis. Então, atualmente, nós damos prioridade àquelas fontes que impactam menos o meio ambiente, século XXI. Então, eu falei para você, 18, 19, 20 e 21. E finalizamos por aqui a nossa revisão. Um abraço e até mais.